Deixa eu dar uma passada aqui primeiro com o Pedrosa. Léo Jardim vai renovar contrato, o Pedrosa? Ainda não tem nada definido. Já expliquei aqui uma parte disso, que o contrato está na mão dele já desde o início do ano, da mão dele, do empresário, e ele tem até uma cláusula de 50%, 60% dos jogos, se ele jogar nesse momento, ele vai ter uma renovação automática, e quem está perdendo com isso é o Léo Jardim, porque apesar da bonificação da renovação automática, é muito menor do que a proposta que o Vasco fez para ele, tá? Quem está perdendo dinheiro é o Léo Jardim. Quanto mais passa o tempo e ele for jogando, que é natural, até porque ele é um goleiro que dentro de campo não tem nada que falar dele. Eu já até citei essa estatística absurda aqui, dos 2 últimos campeonatos brasileiros, ele é o único jogador que jogou os 38 jogos, tanto em 2023 quanto em 2024, ele acaba tá perdendo dinheiro, tá perdendo a oportunidade de renovar com o Vasco da Gama, de ganhar 4 anos de contrato, de ganhar um salário ótimo para um goleiro em relação ao futebol brasileiro, e nesse momento eu acho que talvez a estratégia do empresário seja deixar esse tempo passar para poder forçar algum tipo de pré-contrato, para poder forçar algum tipo de negociação. Eu lamento, eu costumo dizer que o Léo Jardim é um dos 5 melhores goleiros do Brasil, jogador extremamente qualificado, que tem um potencial enorme, caso o Vasco conquiste um título nessa era dele para ser ídolo. Ele fez isso. Se o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, foi por conta do Léo Jardim, que inclusive fez o Vasco passar de fase em diversos momentos por conta das defesas de pênalti, não só nas defesas do jogo. É um goleiro realmente de uma prateleira altíssima, né, no nosso futebol, que já chegou à seleção brasileira, e eu torço para que ele entenda que ficar aqui seria ótimo para a carreira dele, porque ele tem tudo para se consolidar como um ídolo. E o Vasco está emprestando o Lucas Eduardo, é isso? Isso, o Lucas Eduardo é menino, Cuiabá, né? É garoto da base, recebeu pouquíssimas oportunidades aí e receberia pouquíssimas oportunidades, porque essa posição de volante é uma posição muito cheia, digamos assim, no time do Vasco da Gama, e eu considero que esses empréstimos são essenciais para o cara ganhar bagagem, é importante para o cara evoluir. Ele não vai jogar em qualquer time, ele vai jogar no Cuiabá, que tudo bem, vai disputar uma segunda divisão, mas é um clube organizado, é um clube que tem bons jogadores, que ele vai conseguir uma evolução decente, então eu considero tudo isso, assim como, por exemplo, o Barros está lá no América Mineiro, o Figueiredo está lá no América Mineiro, daqui a pouco o JP também vai estar lá no Avaí, enfim, eu acho que o Vasco tem bons garotos e que emprestar jogadores faz parte do amadurecimento do atleta. É muito melhor ele jogar no Cuiabá, no Avaí, no América Mineiro, do que ficar disputando a seleção de base sub-20 ou até mesmo ficar largado lá se for acima de 20 anos. Então eu considero que foram movimentos positivos. Olha, daqui a pouco, cara a cara, Flamengo de 2019 com Flamengo de 2025. O de 2025 já faz frente. Deve fazer outro jogo treino, ainda não sei qual é o adversário até o início do Campeonato Brasileiro no dia 30, quando o Vasco da Gama enfrenta o Santos em São Januário. E até sobre isso o Verratti falou também em relação a enfrentar o Neymar, e ele disse que respeita muito o Neymar como atleta, mas não está preocupado com isso, muito pelo contrário, ele só quer ganhar do Santos em São Januário. O outro ponto importante também que ele falou foi sobre o Flamengo. Disse que o Flamengo foi o justo campeão carioca, que o Flamengo realmente mereceu vencer o Campeonato Carioca, mas citou os erros de arbitragem que eu amplamente falei, principalmente no segundo jogo, da cotovelada do Bruno Henrique, e que se vencer do Flamengo já é difícil pela bola que eles jogam, com a ajuda da arbitragem, então, a situação fica mais difícil ainda. Acompanham e ficam cobrando uma coisa sem acompanhar, é sobre a questão da reunião com o grego Evangelos Marinakis. E o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, essa reunião, no momento, atrasou, mas que o contato com os intermediários acontece todos os dias, frequentemente. O Vasco da Gama não está parado nessa situação como muita gente acha que está. A questão é que não adianta o Vasco só levantar e bater na porta dos outros se não chega a proposta. Todos os NDAs foram assinados, o Vasco da Gama passou todos os documentos e todas as informações que foram possíveis para o grego, e o grego também está num momento importante lá no Nottingham Forest, está com outras situações aí. A questão do São Paulo, pelo que eu ouvi, não afeta no sentido de você poder comprar a SAF ou não, pelo menos foi isso que as minhas fontes garantiram, mas logicamente também não faria sentido ele investir em um clube no Brasil e investir em outro clube. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que a reunião realmente tinha sido pré-agendada, que eles tinham conversado para poder o Pedrinho e os representantes do Vasco da Gama conseguirem viajar lá para Londres, mas nesse momento não está nem descartado até mesmo esse encontro acontecer no Brasil. O que eu posso dizer é que, de fato, os intermediários continuam conversando com o Vasco da Gama. Hoje, o que também temos de informação é que não são só os intermediários em relação ao grego, o Vasco tem de 8 a 9 NDAs assinados. Então, apesar da torcida, obviamente, ter elegido o grego como principal
possível candidato da compra da SAF. Existem outros modelos de negócio também sendo estudados, questão de fundo, questão de um dono majoritário, como é nessa situação, o dinheiro novo também, enfim. São vários modelos que estão sendo estudados e o Vasco está à disposição. O ponto é, hoje não há nenhuma proposta na mesa, nem mesmo do grego, que ainda não entrou nessa parte de valores para poder comprar o Vasco da Gama, e o torcedor, é claro, fica ansioso, mas até comentando um pouquinho sobre a questão do revenda já, eu sou um cara que sou totalmente a favor da venda, acho que o sócio ele tem que ser escutado, o sócio ele tem que ser, inclusive, respeitado, porque ele votou para que o Vasco virasse SAF, para que saísse do modelo associativo. Não acho que o Vasco vai andar para frente, principalmente com o modelo associativo, acho que é um modelo falido. Por mais que eu entenda que o Pedrinho esteja tentando segurar uma batata quente, mas nesse momento eu entendo que revenda já dá, inclusive, uma carta branca para as pessoas que estão no poder de vender o Vasco de qualquer maneira. E não entendo, de fato, por tudo que eu venho acompanhando, por tudo que eu acompanhei da 777 e até mesmo na situação que a gente estava entendendo que estava acontecendo, uma empresa que enganou todos nós, foi picareta nesse momento, que o Vasco deva vender isso de uma forma pressionada, de uma forma rápida, e que, obviamente, a gente está falando de um clube gigante e que não pode cair na armadilha de uma empresa picareta novamente. Então, vender com rapidez? Sim. Revenda já, na minha humilde visão, é uma carta branca para vender para qualquer picareta. E isso não vai fazer o Vasco da Gama evoluir. A venda tem que ser feita com parâmetros, com projeto esportivo, pensando a longo prazo, para que não venha nenhum picareta aqui como veio a 777 e compre o Vasco da Gama e depois largue e não cumpra com os seus compromissos, não honre com os seus compromissos. Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. Sou a favor da venda, totalmente a favor da venda, mas não sou a favor da pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição e o Vasco da Gama, com o clube que tem, não pode mais errar. Então é isso, galera. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Lucas Pedrosa, né? Logo após a situação da coletiva do Verratti que aconteceu no CT Moacir Barbosa, e ele atualizou sobre isso, envolvendo Evangelos Marinades. Agora, a notícia do Atenção Vascaínos é a seguinte, sobre Maxime Domingues, que pode sim estar de saída do Vasco. A informação é a seguinte, o suíço Maxime Domingues pode estar de saída do Vasco. O staff do jogador recebeu uma sondagem da MLS, caso o clube interessado realize a proposta, Maxime Domingues pode sim deixar a equipe do Vasco. Segundo até informações do Flávio Dias, o desejo do técnico Fábio Carille é de que ele possa ficar no Vasco, né? Habituar ele ali e tudo mais ao ambiente, ao clima do Rio de Janeiro também, até porque ele vinha... ele é suíço, né? Um clima totalmente oposto do Rio de Janeiro. Além, é claro, também, ele estava no futebol português, que também é frio. Então, automaticamente, é bastante complicado a adaptação, assim como para o Lloyd, difícil, para o Nuno, para o Benjamin Garré. Mas, cara, o valor que esses caras recebem aí tem que dar um jeito de se adaptar o mais rápido possível. Tem que se esforçar, não tem jeito. Em relação ao GE, que lançou notícia, né, o Pedrosa não sabia até anteontem quem era a equipe que o Vasco estava negociando para o jogo-treino. A informação do Bruno Murito é a seguinte, Vasco negocia jogo-treino com Boa Vista após negativas de Botafogo e Guarani. A diretoria buscou marcar um amistoso com o Botafogo e também com o Guarani, no entanto, não obteve sucesso. Após as tentativas que não deram certo, o Vasco abriu conversas com Boa Vista, visando se preparar para o Brasileiro. Inclusive, a matéria diz que o desejo do técnico Fábio Carille era de ter um confronto mais difícil, mais competitivo, e acabou que não conseguiu, né? Agora, Botafogo, beleza, um confronto difícil. Agora, Guarani, que é um time que está hoje na 3ª divisão, eu não sei que difícil é esse que o técnico Fábio Carille e o departamento de futebol do Vasco conseguiu enxergar no Guarani, né? Que é uma equipe que já foi muito importante no cenário brasileiro, mas hoje, né, na Série C, está vindo em decadência eminente, né? Evidências que deixam bem claro para a gente que o Guarani hoje não é o melhor adversário, visando adversários difíceis. Agora, para a gente finalizar nosso vídeo, notícia também do Flávio Dias, que está tudo assinado e o anúncio da renovação de Ryan está muito próximo. Ele vai renovar até o final de 2026. O Ryan deve ser negociado pelo Vasco na próxima janela, ou então na primeira janela de 2026. Então, a tendência é que ele saia o mais rápido possível, né? Tem vários clubes europeus
de olho no Ryan, e a multa rescisória será de 40 milhões de euros, que equivale hoje a 246 milhões de reais, né? Você, por quanto que é o valor mínimo que você acha que o Ryan seria ideal para ser negociado? Qual o valor que se chegasse e falasse, ó, por esse valor aí, o Ryan pode ser vendido na hora? Quero saber de vocês, coloca nos comentários, eu vou ler todo mundo que comentar em nosso canal aqui, em nosso vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, deixe o seu like, é muito importante, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, quanto muito, ó, com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto, e é nóis! Fui!